Olá, eu sou o Dr. Benedito Scaras Fernandes, sou médico pediatra há mais de 40 anos. Tenho uma vasta experiência no cuidado de crianças e adolescentes. Hoje estou para falar de um assunto muito importante pela frequência que ele tem. Eu comecei a falar sobre isso no último vídeo, sobre viroses, e hoje vou falar de uma das duas principais viroses que ocorrem na infância, adolescência, mas na vida toda, mas na criança, em geral, elas são mais frequentes. As viroses respiratórias, chamadas gripes e resfriados, e as viroses gastrointestinais, que são as infecções intestinais. Então, essas são as duas principais viroses. Se você quer saber mais sobre virose, veja o último vídeo. Hoje eu vou falar de uma delas, que são as infecções respiratórias viróticas, as gripes e resfriados. Embora tecnicamente gripe e resfriado seja uma coisa diferente, do ponto de vista prático, acaba que todo mundo acaba usando gripe, resfriado, virose, porque é tudo vírus, ocasionando uma infecção das chamadas vias respiratórias. Quer dizer o quê? Nariz, garganta, boca, laringe, que é esse pedaço aqui que a gente consegue palpar, e a parte dos pulmões, brônquios e pulmões. Essa é a chamada árvore respiratória, sistema respiratório. Então, as infecções respiratórias viróticas são vírus que têm preferência para esse sistema. Então, eles agem mais, eles têm mais afinidade, vamos dizer assim, por esse sistema e por essa afinidade, infelizmente, vão dando as doenças viróticas desse sistema. Então, as gripes e os resfriados são muito frequentes, são com certeza a principal causa de procura de famílias com suas crianças em sistemas de urgência. Isso não tem dúvida. São muito frequentes. O ano todo, mas principalmente na época de frio. Por que na época de frio, doutor? Porque o nosso sistema respiratório, ele gosta de um ar quente. Então, se fora está muito frio, o nosso sistema respiratório não dá conta de aquecer o ar que está entrando. Então, isso vai machucar, vai alterar e vai facilitar a virose. Então, momentos em que está mais frios o ano, esses são os momentos em que tem muito mais virose. Embora elas vão ocorrer em quase todo o ano e são com certeza a principal queixa de famílias sobre as doenças dos seus filhos. Bom, quais são os principais sintomas? O nariz escorrendo ou entupido, a tosse, dor de garganta e, como é uma infecção, muitas vezes tem febre. Esses são os principais: então, tosse, nariz escorrendo, nariz entupido, dor de garganta, febre. Mas pode acontecer em infecções viróticas respiratórias, aquela chamada tosse do cachorro, quando ocorre a laringite, que é a infecção daqui desse pedaço do corpo da gente, e as pneumonias, no caso seriam chamadas de pneumonites, que são viróticas, né? Então, muitas vezes pode ter alteração respiratória também, chieira. Então, esses são os principais sintomas. Hoje eu vou falar somente das que são da garganta para cima, da laringe para baixo. Um outro dia, um outro vídeo eu vou falar, porque elas são diferentes, são mais graves, tem toda uma outra conversa. As mais comuns, na verdade, são de nariz até garganta, gripes e resfriados. Já quando o médico está falando gripe e resfriar, ele está falando dessas infecções viróticas de nariz até garganta. Nessas situações, o que fazer? Então, como eu falei, em geral, o médico falou que é uma virose, vai fazer, em geral, observação. No caso das viroses respiratórias, as principais coisas são aumentar a quantidade de água que a criança está recebendo. Por que isso é importante, doutor? Não parece uma bobagem, água. Porque a criança está fazendo secreções, quanto menos a água, mais
grossa é a secreção, então mais difícil, mais chance de complicações. Então, quando complica é porque a criança não está bebendo água suficiente. Quando é que eu sei que a água está suficiente? Quando o xixi estiver bem clarinho, tipo água mesmo, tá? Então, aumentar a quantidade de água. Segundo, aspirar o nariz. Não basta só lavar, tem que aspirar. Se é uma criança maior, ela consegue assoar, jogar para fora o soro e aí o catarro. Se é um bebê, uma criança pequena, não vai ser possível. Hoje existem aí sugadores, né? Eu, particularmente, não gosto muito, mas desde que ele consiga tirar o catarro e o soro, ótimo. Eu prefiro o uso da seringa, né? Pega uma seringa pequena, põe ali 1 ml de soro, depende do tamanho da criança, você joga. Importante cuidado. Quando você for usar o soro, for colocar a seringa, sempre jogue nessa direção, se for nessa narina, quando for nessa narina, nessa direção. Por quê? Porque se você jogar assim ou assim, você pode machucar o nariz. Jogando assim e assim, você vai estar jogando sem a chance de ferir o nariz. Então, joga o soro, sem tirar a seringa do nariz, você puxa. Aí vai fazer aquele vácuo, vai puxar o catarro, vai puxar o soro, e aí sim vai funcionar. E aí sim a criança vai ficar desobstruída, que é o objetivo. O objetivo não é lavar, o objetivo é desobstruir, tirar aquela dificuldade que a criança tem para respirar, né? Por causa do entupimento do nariz, por causa daquela catarrada toda. Deixa a seringa no nariz, depois que jogou, e puxe. Ao puxar, você vai fazendo vácuo. Esse vácuo vai puxar soro, catarro, tudo junto, tá? Você faz isso tantas vezes quanto for necessário para a criança ficar bem desobstruída. Terceira coisa desses sintomas mais comuns é a tosse. A tosse, infelizmente, os pais e também para nós pediatras, não tem tratamento, não tem um remédio, não existe mágica. É uma coisa chatíssima, eu sei, mas não tem um remédio. Não use remédio, tá? Ah, o médico receitou. Ok, mas de forma geral, não use remédio para tosse. Não adianta nada, corre risco de fazer mal, tá? O que eu vou fazer, doutor? É tão chato. Primeiro, dá mais água. Segundo, retirar a secreção, como eu já expliquei. Terceiro, usar algo doce, tá? O doce, ele ajuda a aliviar a irritação que a própria tosse faz na garganta. Então, a irritação da tosse na garganta vai dando mais tosse. Então, é chamada tosse que vem por causa da tosse. Então, a gente tem que cortar esse círculo vicioso, tá? Então, para fazer isso, aumentar a oferta de água, aspirar o nariz e o doce. O doce mais fácil de ser dado, se a criança tiver mais de 1 ano, é o mel. É comum as pessoas acharem que o que é mel, é natural, a abelha bonitinha que fez, né? Quando ela não pica a gente. Não, não é por isso. É porque ele é doce. E aí você pode usar o mel. Crianças pequenas que não pode ser usado o mel, ou às vezes crianças que não gostam do gosto do mel, você pode usar o chamado xarope caseiro, coisa das vovós, né? Existem várias formas de se fazer, às vezes, doutor, posso colocar agrião, abacaxi, não sei o quê? Pode, deixa a vovó leme, mas não é o que vai ajudar. O que vai ajudar é o doce. Eu conheço uma fórmula, que aqui em geral eu oriento, que é: ferve uma xícara de água, põe 2 colheres de sopa de açúcar. Aquele açúcar derretido é o que você vai usar, aquele meladinho, que você vai usar no lugar do mel, né? É o mesmo efeito, porque o efeito é do doce, não é do mel, porque é mel, tá? Como usar? 2, 3 vezes? Não. Sempre que tiver
crise de tosse, dependendo do tamanho da criança, você vai dar em 1 copo, 2 copos de água, meio copo de água, depende do tamanho da criança. Toda vez que ela tiver crise de tosse, aspirar o nariz até perceber que ficou desobstruído e dar ou o xaropinho de açúcar ou o mel. Toda vez. À noite, antes de dormir, você levanta a cabeceira da cama. Isso ajuda muito para dormir, porque criança deitada, o catarro fica escorrendo, fica provocando tosse a noite toda. Se você levanta a cabeceira, isso faz com que o catarro venha para frente, ao invés de ir para trás e provocar mais tosse. Não vai resolver, mas pode ter certeza que vai melhorar muito. Então são essas 3 coisas. Para febre, você pode assistir um vídeo que eu fiz sobre febres, mas, de modo geral, vai usar esses antipiréticos, quer dizer, remédio para febre, tá? De acordo com a orientação do pediatra do seu filho, tá? Não precisa usar toda vez, mas se a febre está aumentando, se está ficando mais chata a criança por causa da febre, aí medique, conforme a orientação que você já recebeu do pediatra. Quando eu devo levar no médico no caso de uma gripe? Não leve sempre, porque vai lá, vai ouvir do pediatra a virose, você vai ficar chateado, vai muitas vezes perder tempo e fica em casa. Faz essas coisas ou aquelas coisas que o pediatra te orienta a fazer nessas situações. Quando levar? Leve se a criança tiver febre por mais que 3 dias, se ela estiver muito prostrada, tá? Quando a criança está muito largadinha, não quer saber de nada, então tem que levar, pode sim ter doença mais grave. E se ela tiver alteração respiratória. É importante perceber que isso muitas vezes os pais confundem. A dificuldade respiratória que a gente fala é esse tipo de respiração. Não é nariz entupido que dificulta respirar. Quando a respiração está, é sinal que pode tá, talvez, né, ter uma infecção pulmonar. Para encerrar, em geral, os pais, doutor, o senhor fala que é sempre, não é nada. Não, veja bem, eu sempre falo que a maioria das vezes vai evoluir bem e que você tem que observar nessas situações leves. Mas eu já vi criança que teve doença, foi internado e tudo. Sim. O que você deve fazer? Primeiro, cuidar dos seus filhos, levar sempre ao controle pediátrico, dar alimentação adequada para a idade, ou seja, cuidar da saúde dele. É a melhor forma de prevenção. Ah, doutor, mas eu sei que tem doenças graves. Claro, felizmente algumas delas podem ser protegidas pelas vacinas, tá? São a bronquiolite, que é aquela doença que muitas vezes se ingere internação, principalmente em bebês pequenos. Então, existe vacina sim, então deve ser usada. Hoje, inclusive, está se orientando a se utilizar na gravidez, ela protege 80%, não é proteção tão grande quanto a da vacina nas crianças, mas é uma boa proteção. A Covid, que hoje, infelizmente, muitos pais não estão dando para os seus filhos por medo, vacina é sim prioridade, a vacina da Covid é muito importante. As crianças realmente tiveram poucas doenças graves, mas não foi zero, o risco do seu filho não é zero. O ano retrasado, ou ano passado, morreu em BH uma criança com menos de 1 ano. É importante sim vacinar. As vacinas, elas são tão seguras quanto qualquer outra vacina que você deu. A terceira, então, é a chamada vacina da gripe. É importante esclarecer que esse nome não é o nome correto e que isso gera muitas vezes, para falar, não pode dar, criança toma vacina da gripe fica gripado toda hora. Então, não é vacina da gripe, desses gripes aí que a gente chama, que na verdade não são gripe, né, no sentido médico,
mas é a vacina contra a influenza. Influenza é aquele H1N1, H3, N2, esses tipos de vírus, que em crianças, sim, até como eu falei, a Covid em criança não foi tão grave quanto os faixa etária, embora não seja zero, mas no caso da influenza, não. A influenza, ela é realmente mais grave em crianças, ela realmente gera internações, muitas vezes pneumonias. Então, esta não é igual às outras gripes, resfriado, não, ela é tendencialmente mais grave. E ela, sim, deve ser feita, tá? Então, primeiro, cuidar da saúde do seu filho, levar regularmente, conforme a orientação do médico, ao pediatra para pesar, medir, receber as orientações. Não levar desnecessariamente. O que é desnecessariamente? Ah, a criança está resfriadinha, eu vou levar. Não. Leve se tiver febre por mais de 3 dias, se tiver postado, tiver alteração respiratória. Cuidados: água, aspirar o nariz e o doce, mel ou xaropinho de açúcar. E sim, tem doença grave? Tem, mas a maioria, as mais importantes, são evitáveis por vacina, ou seja, fazer as vacinas. A da bronquiolite, no SUS, ela é feita somente para crianças prematuras, então não poderá ser feita no SUS, mas existe sim a vacina. Se eu puder fazer, se eu tiver o recurso, fazer principalmente em crianças menores de 2 anos é muito importante. Covid, os pais não estão querendo dar por informação errada da internet. A informação correta da Sociedade Brasileira de Pediatria é que teve pouco problema, mas sim, a vacina é segura, deve ser feita. Terceira, chamada vacina da gripe, que não é da gripe, mas é da influenza, que em crianças é mais grave, ok? Então, obrigado. Se gostou, dê um like e até a próxima.